A paz do Senhor Jesus, amados irmãos da família Paz em Cristo. Antes de iniciar o vídeo, eu peço aos irmãos, aqueles que ainda não foi inscrito, aqueles que ainda não fazem parte da família Paz em Cristo, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e compartilhem a mensagem do Senhor, amém? Hoje vamos para a lição do número 12, que diz assim: quando Deus se revela ao homem, dando continuidade à história de Jó. O texto áureo nos diz assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática nos diz: mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Vemos que, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem. Glória a Jesus. Deus se revela ao ser humano. Durante todo o sofrimento de Jó, Deus esteve em silêncio. Depois, Deus se revela a Jó. Sabemos que Deus está presente e Ele está no controle da nossa vida, em qualquer situação, em qualquer tempestade, mesmo no silêncio, mas Deus está presente. Glória a Jesus. Vamos dar continuidade à lição que diz assim. Nesta lição, vamos ver que Deus se revela ao homem. Deus expressa a sua glória através da sua criação. E também que a nossa justiça jamais se sobrepõe à justiça divina. A nossa justiça jamais se sobrepõe à justiça divina. E nunca podemos nos justificar diante de Deus. Vamos continuar. O tópico 1 diz assim: a revelação de um Deus pessoal. Como eu havia falado, Deus, ele se revelou a Jó. Deus mesmo em silêncio, mas ele está conosco na tempestade. Ele está conosco no sofrimento, nas lutas e na dor, mesmo ele estando em silêncio. E tem um momento em que ele se revela, foi como no caso de Jó. Deus tem o controle de tudo, mesmo em meio às tempestades. Jó apelou, mas Deus estava em silêncio. Mas este silêncio se rompeu. Aí foi no momento em que Deus falou a Jó. A poderosa manifestação de Deus. Deus se manifesta ao homem de várias maneiras. Através de sonho, através de profecia e através da sua própria palavra. Às vezes, o homem está tão imerso em seus problemas que ele não escuta a voz de Deus. Às vezes, até mesmo na igreja, estamos tão imersos aos problemas que não damos ouvido à voz de Deus. Às vezes Deus fala através da palavra, fala através de um louvor, mas estamos tão imersos nos problemas que não ouvimos a voz de Deus. Não vimos que Deus falou conosco através de um louvor, através de uma profecia, e assim passamos por despercebido. O Deus que está presente. O subtópico 3 diz assim: o Deus que está presente. Glória a Jesus. Deus, ele está sempre presente. O Todo-Poderoso, ele está sempre presente em nossas vidas. Ele aparece várias vezes em nossos sonhos, a revelação de Deus, através de um profeta. Então, vemos que Deus, ele está sempre presente na nossa vida. Ele é um Deus que existe, está longe do homem, mas ele é um Deus que se faz presente. Por isso que dizemos que é El Shaddai. Deus, como forte e poderoso, mas distante e indiferente. É uma visão tradicional de Deus que acabou por exaltar a sua soberania, mas diminuir a sua compaixão e a sua misericórdia. Isso é como dizemos que Deus existe, mas que ele está longe do homem. Era a teoria de um dos amigos de Jó. Dizia que Deus existe, mas que ele está longe do homem. Nessa situação, ele está exaltando a soberania de Deus. Sim, mas também está diminuindo a sua compaixão e a sua misericórdia para com o homem, para com a sua criação. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Mesmo sendo um Deus transcendente, mas ele é riquíssimo em misericórdia. Muito rico em misericórdia para conosco. Glória a Jesus.
Esse era o grande dilema do homem de Uz. Pensar que Deus havia abandonado. Esse era o dilema de Jó. Dizendo, Deus, ele me abandonou. Deus é um Deus transcendente que ele não olha para a nossa situação. A visão de Jó era essa. Ele não estava sendo observado por Deus naquele momento de sofrimento. Ele pensava que Deus havia o abandonado. Glória a Jesus. O subtópico 2 nos diz assim, a revelação de um Deus sábio. Glória a Jesus. O interessante nesse texto bíblico que eu achei é que quando Deus se revelou a Jó, ele não foi justificar para Jó que aquele sofrimento dele fazia parte de um acordo, né, que o diabo tinha feito sobre a fidelidade de Jó. Não, Deus não mencionou, quando ele se revelou para Jó, ele não mencionou em nenhum momento o inimigo. Quer dizer, porque o inimigo ali, ele ficou esquecido. Deus não sequer ele se lembrou dele. Deus não quis nem saber dele. A questão ali era com Jó, porque o Jó não acreditou na fidelidade de Deus, não acreditou que Deus estava presente. Ele não creu em Deus. Jó se comportou como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele não sabia nada. Glória a Deus. Tópico 2 diz assim, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Quando Deus perguntou para Jó, onde tu estavas quando eu criei o mundo? Então, ele quer dizer, Jó não sabia nada das coisas celestiais. E porque ele ainda ia dizer que Deus estava sendo injusto com ele. Jó estava querendo ser sábio, mas Deus mostrou para ele que ele não entendia nada sobre a majestade divina. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Como veio existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus fez para alimentar os leões e seus filhotes? Jó não teria resposta para essas perguntas. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato da preservação da criação. É Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Vemos Deus revelado em sua criação. Quando olhamos para a natureza, para tudo que vemos, na natureza vemos a existência de Deus. Então, Jó, ele não entendia nada da criação. Ele não estava entendendo nada. E por que ele queria se justificar diante de Deus? O que Deus queria dizer para Jó era, creia em mim e abandone a sua autojustiça. Jó estava querendo se autojustificar, mas Deus estava querendo que Jó apenas cresce nele. Jó não sabia como explicar como eles vinham e como se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Se Jó não entendia nada da natureza, Jó não entendia sobre os animais, suas peculiaridades, Jó não entendia de nada disso. Aí é como diz, como ele queria discutir com Deus de igual para igual. Era a hora, portanto, de Jó reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Foi isso que Jó fez. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus, era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou quanto não sabia acerca da criação. Jó sabia Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas Jó era alheio a tudo sobre a criação. Ele não entendia. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e à sinceridade do patriarca. Não foi. Deus não estava censurando a integridade de Jó. Mas assim, ao conhecimento dele a respeito das coisas da criação, que ele não tinha conhecimento. Glória a Jesus.
Deus revela como sábio na sua mecânica celeste e na mecânica da vida. Deus se revela como um sábio e como na verdade ele é, na mecânica da criação e na mecânica da vida, como ele criou o mundo e como ele dá sustentabilidade a tudo que ele criou. O subtópico 3 nos diz assim: a revelação de um Deus justo e poderoso. Deus é justo e é poderoso. Behemoth e o Leviatã. Esses dois nomes podem parecer desconhecidos, mas esses dois nomes eram de dois animais que existiam na face da terra, que hoje já foram extintos, não existem mais. Deus faz referência nos capítulos 40 e 41. Deus fez referência às duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais. Esses animais com a sua natureza indomável, que um homem jamais seria capaz de domá-lo. Mas Deus tinha o controle de tudo. Deus era quem controlava aqueles seres. Então, a fim de ilustrar o seu poder divino, Deus fez ele mencionou esses animais para ilustrar para Jó o seu poder divino, que ele estava acima de tudo e de todos. Glória a Jesus. Enquanto o Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se aparece mais como uma criatura comum com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemoth e o Leviatã apresentam o apêndice da força, tanto natural como sobrenatural. Assim como é o inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus. Agora vejam só, mesmo poderoso, o Behemoth e o Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Era aí que Deus mostrava a sua grandeza, que esses animais com esses grandes porte, mas Deus estava no controle deles, eles estavam debaixo da mão de Deus. E assim Deus estava mostrando a sua soberania a Jó. Justiça e graça. Glória a Jesus. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemoth, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo tão complexo? Se Jó ele não poderia tratar com esses dois animais, como era que ele poderia tratar com um mundo tão complexo? Isso é coisa para Deus. E assim Deus estava manifestando a sua graça, o seu poder, a sua grandeza diante de Jó. Deus deseja mostrar a Jó no seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e nem com o ímpio. Era aí que Deus estava querendo dizer a Jó: olha, Jó, tu não entendes as coisas criadas por Deus. Tu não entende a criação. Tu não é capaz de lidar com esses animais de grande porte. Como tu ainda és capaz de dizer que eu fui injusto com você e com o ímpio? É aí que Deus estava mostrando a sua grandeza. Neste sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender as suas argumentações. Como Jó estava se auto-justificando, o texto bíblico diz que ele estava dando a entender, indiretamente, que ele tratava o mundo de uma forma melhor do que Deus. Isso é a maneira como ele estava querendo dizer, indiretamente, ele estava querendo dizer isso. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus, logo jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Se ele não era capaz de domar aquelas duas criaturas que foi criada por Deus, como ele era capaz de se auto-justificar diante do Criador de todas as coisas? Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Então, o homem não pode se justificar diante de Deus. Só a graça de Deus é quem nos justifica. Glória a Jesus. Deus desejava mostrar a Jó o seu erro, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Deus, ele não estava julgando a Jó.
Ele estava só querendo mostrar para ele o seu erro, quando ele disse que Deus estava sendo injusto com ele e com o ímpio. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Glória a Jesus. Agora vamos à conclusão. Nesse estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Durante todo o seu sofrimento, Jó estava desejando o encontro com Deus, falar com Deus, saber o porquê daquela situação. E que, na verdade, chegou um momento. Este se revelou a Jó, Deus se revelou a Jó, não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quanto imperfeito ele era e quanto conhecia pouco a majestade divina. Era isso que Deus estava querendo mostrar a Jó. Como ele era imperfeito, que perfeito só é Deus, e quanto ele desconhecia a majestade divina. Glória a Jesus. O Criador mostra a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Apesar do silêncio, mas Deus estava sempre no controle de todo o acontecimento da vida de Jó. Ele sempre esteve presente, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em qualquer situação. Então, ele demonstrou que Deus estava presente em todo o sofrimento de Jó. E cabia a Jó somente crer e não acusá-lo de ser injusto. Então, o que mais nos chama a atenção nessa lição é isso, que Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo nem com ele e nem com o ímpio. Glória a Jesus. E para terminar, vamos frisar um pouco no falar de Deus. Vamos prestar atenção muito no falar de Deus, porque Deus fala conosco. Vamos estar sempre atentos a ouvir a voz de Deus. Deixar os problemas de lado, mesmo no sofrimento, mas vamos crer que Deus sempre está no controle. Mesmo no silêncio, mas Deus está agindo ao nosso favor. Glória a Jesus. Cabe a nós, como humanos, esperar o momento certo. E enquanto espera, ser paciente e esperar no Senhor, sabendo que Deus está presente em todas as situações adversas, mas Deus está presente. Resta-nos acreditar. Amém? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.